Então, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Caio, por favor, me fala se eu estou falando rápido, né? Você é... Welcome, everyone. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, no Dia do Trabalho com vocês. I'm very happy to be here with you all tonight on the Labor Day, especially Labor Day, May the 1st. Quem não conhece, né, o nosso projeto de extensão universitário Café com RH já tem 12 anos de existência, né, dentro da UF, da nossa universidade. For those who don't know, it's a project held at Federal University, Fluminense Federal University of Rio de Janeiro, called Coffee with Human Resources. That has been held for 12 years here. And not eu falando inglês. Oh, man. E nosso objetivo é promover a qualidade de vida no trabalho e o trabalho decente, de modo crítico e reflexivo, especialmente no contexto brasileiro. Agora, mundial também. The main objective of this project is to discuss quality of life in labor and decent labor, always through a critical and reflexive perspective, especially in Brazil and worldwide as well. A minha história, né, não sou, né, uma pesquisadora sênior, como vários colegas, como o próprio Nuno, Leila, entre Leonor, né, mas tenho uma grande experiência com a extensão universitária, né, que acredito que merece ser valorizada tanto quanto a pesquisa, já que nós estamos no campo da ação e intervenção. Isabella, I will speak in the first person, okay? I'm not a senior researcher as some of the people here tonight, but I have lots of experience in, what's the proper way of saying extensão universitária? I think you can call it university extension. It's all right, like a follow-up project. Yes. Is it? Okay, university extension, which is a field of possibility as important as research, and it's mainly focused on the action, on the practice. Acho importante falar disso, porque muitos... João Pedro... João Pedro, ok, já mutei. Acho importante explicar isso, porque se no Brasil a extensão universitária não é tão reconhecida ou valorizada, a professora Leila vai poder falar um pouco mais disso, fora do Brasil parece ser mais ainda. It's important to emphasize that, because in Brazil this kind of project in the university is not well valued, is not well recognized, and it seems to me that abroad it is even less recognized, it's even worse. The situation is even worse. Muitos acreditam que a extensão universitária é fazer um curso de extensão apenas ou uma pós-graduação, mas vai muito além disso, né? Trazer a universidade, trazer a comunidade para dentro da universidade e levar a universidade para a comunidade. Most people think that this university extension is only coursing, post-graduation or MBA courses, but it's actually much more than that. It's bringing university close to community and community close to university. Vou pedir para a professora Leila, que ela com certeza é a nossa pró-reitora de extensão, daqui a pouco vai estar com a fala e poder falar um pouco mais disso. Professor Leila, the next person to speak, will talk more about that. Ela é a pró-reitora de extensão da nossa UF, querida UF. She is a pró-reitora. Dean. Dean is reitor, né? Yes, but you can say like a... Yeah, she's like from the Dean office of the Federal Fluminense Federal University of Brazil. That is from the group that. Sorry.
She occupies the coordination of that that deals with this kind of process in extension, university extension in the university. Eu agradeço o apoio da UF. I thank the support of the university. Agradeço o apoio especialmente do MPT, Ministério Público do Trabalho, que financiou, né, esse livro, como outros livros, e tem apoiado o nosso trabalho no Brasil. And thank also MPT, which is Ministério Público do Trabalho, Public Labor Ministry, that financed this project. E especialmente a toda a equipe do Café com RH. Nosso mérito é totalmente coletivo por essas conquistas nesses 12 anos, os vários atores, vários voluntários, bolsistas que passaram pelo projeto. E nossa equipe atual, é claro. And I thank as well the personnel of Coffee with Human Resources, everyone that has participated somehow in these 12 years of history, and especially the present team. Eu peço para todos do Café com RH mostrar a carinha. Então, um tchauzinho quem está aqui, Patrick, Maurício, Karine. Para que todos possam conhecer nossos alunos. To open up the cameras. Karine, se puder entrar, os demais, gratidão a todos vocês. E também quero agradecer, é claro, né, a todos autores e organizadores, especialmente Nuno, né, e a Leonor. And thank as well all authors and organizers of the book, in special Nuno and Leonor. Toparam esse desafio, que não me conheciam, que eu tive a ousadia de fazer contato e propor esse empreendimento. That accepted without knowing me to be part of this project, and my bold invitation to them. E por terem comprado essa ideia e construído, mudado a ideia inicial, e aos poucos a gente ter ido construindo isso de uma forma muito coletiva. E também o agradecimento a todos os autores que também toparam nessa iniciativa. Thanks again, Nuno and Leonor, for not only accepting the project, but also participating and changing the initial idea, the original idea. And once again, thanks for all the authors that took part in this project. Organizar esse livro me fez ver, né, a potência, né, da temática do trabalho decente, não só para o Brasil, né, mas no mundo, do conceito da ideia de trabalho decente. To work on this project made me realize the power of the theme of decent work, not only in Brazil but worldwide. Mas ao mesmo tempo os desafios, especialmente em países como o Brasil, né, para realmente haver implantação, ações, intervenção nesse sentido. But it made me realize as well the challenges to actions and practical possibilities of implementation of this category in Brazil. Não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Falo pela experiência, né, como trabalhadora no Brasil. Not only Brazil, of course, worldwide, but speaking as a worker in Brazil. E ver como que a gente tem muita coisa a ser construído, né? Tanto a nível de pesquisa e extensão, né, no mundo. And that made me realize as well that we have a lot of work to do, not only research related, but also extensionally related. E assim, de ao mesmo tempo ver a potência do nosso país, as contribuições que já existem, especialmente no que se refere à qualidade de vida no trabalho, né, que está correlacionado, parece diferente, mas às vezes a gente está falando da mesma coisa quando está falando do trabalho decente e da qualidade de vida no trabalho.
it made me realize as well that the power of our contribution in Brazil while discussing quality of life and labor and its proximities to the concept of decent work. Sometimes it seems that we're speaking of the same thing. Então é isso. Gratidão pela presença. Espero que a gente tenha um encontro muito bacana. E se for possível, Caio, só explicar, né, para todos, que eu não sei se você explicou no início, é isso, a ordem, né? E aqui vai ter a discussão no final, que a gente possa discutir bastante depois das apresentações. That's it then. I hope we have a very pleasant evening or afternoon in some cases. And we have an order that everyone already knows, the authors already know, and the authorities present already know. We will leave questions and interventions to the end of the activity, after all the individual speeches. Thank you. Nós estamos também no canal no YouTube, esqueci de falar. Transmitindo ao vivo no canal. On our channel on YouTube, transmitting live this activity. Aqui está em português, né, que talvez entraram depois. A gente está na abertura, vou passar a fala para a professora Leila, que é a nossa querida pró-reitora de extensão, e posteriormente, né, para o Nuno e para a Leonor, que foram meus grandes companheiros nessa jornada, na organização, e depois a gente passa para os autores, que a gente seguiu a ordem dos capítulos, né, e aqueles que puderam estar aqui presente, tá bom? Então, passo a palavra para a professora Leila, por favor. Professora Leila, agora é contigo. Mudo. Você tá muda, Leila. Deixa eu tirar aqui. Desculpa. Boa noite a todas, todos e todos. É com muito prazer que eu participo da abertura desse evento e já parabenizo toda a equipe que trabalha não somente na ação de extensão, mas na confecção do livro, e especialmente a querida professora Isabela Taveira. Okay? Vai traduzir, Caio? Continuar? Pode continuar, Leila. Pode continuar. Would you like us to translate that part? We wasn't going to translate from Portuguese to English. I thought only your opening speech. Do you want us? No problem. Do you want us? Yes, we can if it's Você pode traduzir da Leila também, por favor, Fernanda? Of course. Would you mind starting over again? I think it was, acredito eu que tenha sido apenas um início, agradecendo as pessoas. Se eu puder começar novamente. Então, boa noite novamente a todas, todos e todas. Agradeço muito pelo convite para a abertura desse evento e já parabenizo a toda a equipe da ação de extensão e que também participou da confecção do livro, especialmente a querida professora Isabela Taveira. So, good night, everyone. It is a pleasure to be here. I want already to first congratulate everyone and everyone who participated in this extension project, and also the dear professor Isabela Taveira. Muito tem se falado, né, não só no mundo inteiro, mas também muito no Brasil, a respeito da sustentabilidade. Recentemente, a Pró-Reitoria de Extensão incorporou as ações de sustentabilidade na sua estrutura física, né, enquanto Pró-Reitoria. So much has been spoken, not just in Brazil, but also worldwide, in terms of sustainability. And recently, our extension project as well, and the university has incorporated some sustainable actions in its physical structure. E eu tenho falado em muitas oportunidades da dificuldade da gente implantar ações de sustentabilidade sem dignidade. E fazendo um link com esse evento,
Eu acho que o trabalho, ele nos traz, ou melhor, deveria trazer essa parcela de dignidade enquanto cidadãos. Well, I have been speaking for a while now about how it is the challenges and how it is interesting for us to try to incorporate and create a link between dignity and these sustainable actions as well. E quanto a gente sente falta ainda do trabalho digno, não só no Brasil, mas em todo o mundo, no conceito mais amplo. And how much in a broader concept it starts to miss how much it is interesting for us to have dignity work in a broader concept, not just in Brazil, but also worldwide. Paralelamente, é importante também que se diga da contribuição da universidade, né, através das ações de extensão, que é a relação entre universidade e sociedade em geral, ou sociedade organizada, e o quanto esse tema trabalho apresenta tantas demandas importantes. At the same time, it is important for us to recognize the university's contribution to be able to, at the same time, create a connection and influence the community and society as a whole. Infelizmente, grande parte da sociedade ainda não reconhece a importância da universidade, porque simplesmente não acessa esse conceito do que seja a universidade e do que a universidade, o quanto a universidade contribui para fatos do seu dia a dia que não são identificados. Daí a importância da extensão. Unfortunately, a great part of society doesn't recognize the importance of the extension projects and of the university as a whole, and how much it creates an influence and an impact in the same society. Therefore, this creates the opportunity for us to bring up the importance of the extension and the extension work that we do here in the university. E, finalmente, ressaltar o fato de que se a universidade consegue contribuir com essa sociedade através da ciência, do conhecimento, do esclarecimento. Por favor. And also, I would like to highlight the fact that if the university is able to contribute with the society when it comes to sharing knowledge, when it comes to clearing up some ideas, nós estamos tendo a oportunidade de que essa sociedade, através desse esclarecimento, tenha mais autonomia para escolhas. E eu ressalto que, nesse evento, a escolha se dá, ou pode se dar, através das opções de trabalho. É claro, ok. We are having an opportunity right now to recognize the possibility that society is having in this moment right now to be able to gather this knowledge and also recognize the possibility that the university, in its ability to share knowledge, to share abilities and capacities as well, to influence the society. And we're having this in this moment, in this event, when we start to talk about the dignity of the work. E não resta dúvida de que pessoas mais esclarecidas ampliam as suas possibilidades de fazer as suas escolhas de trabalho, saindo daquele modelo de eu mando e o outro obedece. And there isn't a single doubt when it comes to the idea that every single time that we have people with a little bit more knowledge, we start to move away from the previous status quo of actually having a workforce that works in a way that shows I tell you what to do, and I ask how high, I say jump and you ask how high. So it is not just a contribution when it comes for us to be able to provide the knowledge, and this knowledge would give people the ability to have more choice and more freedom when it comes for them to recognize the work that they need to perform. Então, para finalizar, só dar os parabéns para todos, todas, e já pedir desculpas pela minha saída, porque eu tenho um curso remoto agora às 19 horas, não vou poder ficar, infelizmente,
porque o tema me agrada muito para todo o evento. E só chamando a atenção aqui, eu perguntei ao nosso reitor como é que é extensão em inglês. Ele falou uma palavrinha que é outreach, que seria mais conhecida no exterior como outreach. Oh, very well. One of the things that she would like to finish off by saying is, again, to congratulate everybody and everyone here in this room, the authors, again, Isabella, and to apologize because she's going to have to leave. She has another course in a couple of minutes, and to also bring up and let us know that one of the possible words that we can also use to talk about extension projects, it is more commonly known outside of the country as projects of outreach. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Isabela. Gratidão, professora Leila. Então, passo a fala agora para o querido Nuno e depois para a minha querida Leonor. Muito obrigado, boa noite. Eu não sei, Fernanda, também vai traduzir a minha fala ou deverei falar em inglês? Nuno, É uma pergunta você para a pode falar em... Fernanda. É uma pergunta para a Fernanda. Eu não sei se a Fernanda está lá. Porque a gente tinha combinado, e aí acho que ela está Sim. perdida, né, Fernanda, também nessa resposta, né? Que as falas iniciais seriam traduzidas, né? Ok. Mas que a partir da sua fala, né, não seria mais. Mas Então, pelo a tempo. minha já não será traduzida, é isso? Se você puder, Nuno, Ok. você Tudo falar em bem. português e em inglês, aí facilitaria para nós, por causa do tempo. Você consegue? Well, yes, I will try to split my words in two, first in English and then in Portuguese. So my first words are to say thank you to everybody here, the co-editors, Isabella and Leonor, who accepted the challenge of putting in practice this book, and the authors here represented, very well represented, for several of the authors of the chapters, not all of them, but several of them, and also the audience here present and the translators. So thank you, all of you. Agora em português, primeiras palavras de agradecimento para toda a gente aqui presente, para os co-editores que aceitaram o desafio de pôr em prática esta ideia, a ideia deste livro, e para os autores aqui representados, muito bem representados por várias das pessoas que participaram nos capítulos do livro. E, finalmente, para a audiência aqui presente. Well, the organizing idea of the book was clear from the beginning. It was the idea that decent work expresses universal values, and that those values are applied in practice depending on the differences between cultures. So the way those values are expressed probably are different among cultures. And then the authors, the invited authors, were challenged with that original idea, and then they had freedom to interpret in their way, in their specific way, that idea. Each of them accept the invitation and use a specific way to respond to the challenge. So I think that's the final result was a very interesting book. That is one of the possible interpretations of the original idea. Portanto, agora em português, os autores aceitaram o desafio da ideia original, que era
o de pensar que os valores universais que são expressos no conceito de decent work são depois traduzidos para a prática de uma forma diferente, dependendo da cultura. E os autores aceitaram esta ideia e depois interpretaram-na da sua própria forma. O resultado final foi um livro muito interessante, que é uma das interpretações possíveis, digamos, da ideia original, que é justamente essa ideia de ter valores universais que depois são traduzidos com alguma variação, dependendo da cultura onde se está. Portanto, thank you again for participating in the book. Your contribution made this book what it is, and I'm very happy for you to accept the invitation, for being here and accept to participate in this discussion. Thank you. Muito obrigado, portanto, uma vez mais, a todos, e por terem aceitado a ideia, por terem tornado o livro aquilo que ele é. Uma palavra também, uma última palavra de agradecimento aos editores, à editora, que aceitou o desafio de fazer alguns ajustamentos ao que tinha sido acordado originalmente. My last word is to the publisher who accepted the transformation of the original idea of the book that was negotiated with the funding entities, and they accepted to make some changes for the book to be what it is. E, portanto, muito obrigado, Isabela, muito obrigado, Leonor, pelo vosso encorajamento, e muito obrigado a todos os autores. Leonor, agora você, minha querida. Boa noite a todos e a todas. Eu já tive a oportunidade de cumprimentar alguns no início. São poucos os minutos que temos e não quero demorar-me. Mas depois das palavras do Nuno, eu só tenho que começar por agradecer muitíssimo à Isabela Taveira, porque ela foi, de facto, quem deu, passo a metáfora futebolística, o pontapé de saída neste projeto que nos conduziu onde nós estamos. Portanto, muito, muito obrigada, Isabela. Foi um belo desafio. Quero também agradecer à editora que viabilizou a concretização deste projeto e, obviamente, a todos os colegas que se juntaram a nós e que deram tudo por tudo e que cumpriram prazos, resvalaram muito pouco e permitiram que nós tivéssemos concretizado o nosso objetivo e publicado este livro no prazo em que ele foi publicado. Eu quero destacar a relevância do tema, quero destacar a diversidade de perspectivas que os autores trouxeram para este livro, quero destacar o contributo que este livro pode ter para a academia e para a intervenção. Acho que os contributos que os autores trazem são riquíssimos. E para terminar, dizer apenas que se este foi um desafio ganho, e não há dúvida que o foi, a verdade é que verdadeiramente só o ganhamos se levarmos a mensagem do trabalho digno, do trabalho decente, a todo mundo, para todos e todas. Esta é a minha mensagem e o meu voto e o meu convite à leitura deste livro e à discussão em torno destes temas e à mobilização de todos para que o mundo todo, as pessoas em todo o mundo, possam um dia dizer o trabalho digno é uma realidade. A few last words in English to thank all colleagues who agreed to join us in this challenge that was run by everyone. However, as I've already said in Portuguese, the biggest challenge
will be taking the decent work message to all worldwide. Thank you again and enjoy the book. Obrigada, Leonor. Agora a gente passa então para os autores, né? Vamos começar pela ordem dos capítulos. Para Tânia. Tânia não precisa, tá, fazer tradução para inglês, tá bom? Pode ficar em português. Gratidão pela presença, Tânia. Ok. Bom, primeiramente, queria parabenizar os editores, no caso a Isabela, a professora Eleonor, o Nuno, pelo projeto. Acho que, como vocês falaram, deve ter sido uma empreitada e merece o parabéns por chegar a esses resultados. E agradeço, claro, o convite por participar e agradeço também os colegas que, com contributos de cada um, acho que criaram um livro muito interessante, muito multifacetado. Então, agradeço a oportunidade de participar desse projeto e agradeço essa chance, né, de estar aqui hoje também e ter sido convidada para participar agora desse momento de lançamento. Bom, eu vou falar um pouquinho a respeito da forma que foi construído o capítulo. Então, acho que a ideia nasceu de algumas coisas que até a Leonor, o Nuno já comentaram, a Isabela, da questão do tema do trabalho digno ser tão dinâmico e tão multifacetado. Então, eu acho que é exatamente por isso que ele pode ser estudado com muitos ângulos diferentes, por muitas áreas de conhecimento, em diversos contextos, até o próprio livro, o título do livro fala disso, e em diversos momentos do ponto de vista do tempo, por exemplo, em diversos momentos do ciclo de vida das pessoas, dos trabalhadores, em diversos níveis de análise. Então, é nesse sentido que eu falo que o conceito é dinâmico e multifacetado. Justamente por essa razão, ao personalizar esse conceito, ele dá um considerável, né, ele tem um considerável nível de complexidade e cada detalhe ele importa, né? Então, eu penso que o capítulo em si, esse capítulo que eu redigi, ele vai mencionar alguns dos diversos dilemas, os trade-offs que estão associados com o conceito. Por exemplo, a questão da percepção do trabalho digno variar no desenvolvimento do ciclo de vida do trabalhador, ou seja, trabalhadores que estão no início da carreira, eles vão ter uma vivência, um entendimento do que é um trabalho digno para eles. Um trabalhador que já está no meio da carreira, ele tem uma outra vivência, uma outra compreensão, uma outra ideia do que é o trabalho digno. Um trabalhador que está chegando já na época da aposentadoria vai ter um outro ponto de vista. Então, isso poderia ser um trade-off, mas o conceito ele tenta integrar todas essas perspectivas, né? A questão também do que a gente costuma dizer do conceito poder ser estudado no macro nível, no micro nível de análise. Por exemplo, a própria Organização Internacional do Trabalho, ou em inglês International Labour Organization, trabalha no macro nível, então vai estar trabalhando na perspectiva das relações internacionais, da economia, macroeconomia, e no caso, essa outra transposição que foi feita, que é abordar o conceito no micronível de análise. Esse micronível de análise pode ser também ter várias perspectivas de diferentes áreas de conhecimento. No caso específico do capítulo, ele abordou aspectos da psicologia e, em particular, da especialidade da psicologia das organizações, do trabalho, dos recursos humanos. E, bom, eu estou falando de trade-offs, né? Eu acho que um outro também que foi importante comentar ali foi o volume ou o percentual de trabalhadores que estão na economia informal. E quando a gente fala da economia informal, essa área, essa especialidade que é a psicologia das organizações de trabalho e recursos humanos, não tem, por natureza, se ocupado muito do que se passa com os trabalhadores na economia informal. Do ponto de vista das políticas públicas, isso tem muita coisa para ser feita. Isso é só para comentar as múltiplas facetas que a gente pode ter e que pode desenvolver, e que algumas eu tive a oportunidade de aprofundar mais, outras não foi possível aprofundar tanto, né? No caso do capítulo, então, eu referi à operacionalização que foi realizada e, principalmente, a aplicação dessa forma de operacionalizar o conceito
considerando a economia formal. Tá? E acaba sendo um recorte, né, da realidade, porque os tipos de trabalhadores e de trabalho é muito mais diverso do que a gente encontra na economia formal. Mas, mais uma vez, a gente às vezes precisa recortar para poder desenvolver a compreensão que a gente tem do conceito. Então, o que mais? Eu estou aqui me concentrando, porque para a gente se conter no tempo, né? Portanto, a respeito desses tantos dilemas e tantas facetas que o conceito pode encontrar, e a gente pode abordar quando está pensando sobre esse conceito, apesar da dificuldade de conciliar esses dilemas, essa é uma vocação do trabalho digno. O trabalho digno tem essa vocação de conciliar, de tentar encontrar pontos de contato, de encontro, de cooperação entre facetas diferentes que estão envolvidas no trabalho digno. Felizmente, eu acho que a gente tem vivido uma época que, apesar de também encontrarmos muitos déficits de trabalho digno, existem muitas iniciativas no sentido de tentar promover essa iniciativa, né? Por isso, eu penso, ainda falando a respeito do capítulo, que eu comento mais para o final do capítulo que já existem várias estruturas organizacionais, têm surgido várias estruturas organizacionais, principalmente nas últimas décadas, que eu acho que acabam constituindo como se fosse um novo ecossistema do ponto de vista de estruturas organizacionais, no sentido de resgatar, talvez, não sei se bem a palavra resgatar, mas talvez reconectar ou trazer o humanismo, mais humanismo para a gestão, para a administração, tentar conciliar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. E mais do que isso, então, é realmente tentar encontrar essas alternativas lúcidas de conciliar isso tudo, esses tipos diferentes de desenvolvimento. E isso é uma coisa que o trabalho digno ele traz, essa tentativa de conciliação dessas múltiplas facetas. Então, ele é um conceito voltado para também integrar múltiplos interesses, superar esses dilemas e, principalmente, tentar, vamos dizer, fazer rever algumas arraigadas concepções que já existem na gestão e rever o mindset que às vezes existe já, que está muito arraigado na gestão e no próprio funcionamento das organizações. Eu acho que ele traz, vamos dizer assim, ideias criativas, ideias inovadoras e desafiadoras acima de tudo. Então, por fim, eu diria que se dedicar ao estudo do trabalho digno, para além de ser altamente edificante, ele é uma urgência. Eu acho que é uma urgência para as organizações, é uma urgência nas sociedades. E o trabalho digno como uma expressão de valores universais, resgatando novamente, né, o tema, o título do livro, ele é o coração dessa especialidade que eu tenho a felicidade de estar envolvida com ela, que é a especialidade da Psicologia das Organizações do Trabalho e dos Recursos Humanos. E está ainda muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa que pode crescer, que tem a ver com o desenvolvimento da POT-RH. E eu penso que ela tem um papel ativo ainda para promover o trabalho digno e ela não ocupou esse espaço. Eu acho que a gente tem muita coisa a fazer em POT-RH para concretizar as iniciativas de trabalho digno nas suas múltiplas facetas. Essas foram algumas ideias que eu pretendia expressar no texto e que eu abordei, e tentei ser o mais sintética possível para a gente ficar dentro do tempo. Então, depois, quando a gente chegar no final, se a gente tiver questões, a gente puder desenvolver mais, aí a gente aprofunda um pouquinho mais, mas essas foram algumas ideias que eu pretendia abordar no capítulo. Era só. Bom, Tânia. Fernanda, se você puder traduzir, por favor, fala que todos os autores estão um pouco constrangidos de a gente não poder fazer a tradução de todos, né, para inglês em função do tempo. So, Isabella is mentioning that she is a little slightly upset that she's not able to do the translation to both languages simultaneously because of the short amount of time that we have here. Mas que desde já eu faço o convite a vocês, como aos demais autores que não puderam estar aqui. But that on this moment she lends you an invitation, not just to all of you here, but to also the fellow authors who weren't able to be here tonight.
para os próximos eventos do Café com RH, que a gente quer fazer com só com cada um de vocês sobre com o tema do capítulo. That we would like to have follow-up events on Coffee with Human Resources with your individual presences, just talking about your specific chapter of the book. Para que tenham mais tempo, né, para poder falar, né, de tudo e com a tradução simultânea, claro, completa. So that you have more time to talk about it. So that you have more time to talk about everything, and also with a complete consecutive translation. A Tânia, eu já fiz o convite, já está confirmado o próximo evento pela ordem dos capítulos, e depois a gente vai conversando com os demais. So Tanya has already accepted the invitation because due to the order of the events on the chapters. But next we will talk about, we will discuss who can come next so we can do this type of event with every single one of you individually. Então, agora, seguindo a ordem dos capítulos, eu passo a palavra para a Joana. Vamos lá, Joana. Gratidão pela presença. So now, following the order of the chapters, the next spokesperson is going to be Joana. Isabela, obrigada. Vou agradecer aqui na pessoa da Isabela, a comissão organizadora do livro. Agradecer o convite para estar aqui falando desse projeto tão interessante, tão relevante para nós e com uma discussão que é tão urgente. Vou cronometrar aqui minha fala para não passar dos 5 minutos. Bom, o capítulo que eu estou aqui representando hoje, né, ele foi intitulado Os Sentidos do Trabalho Decente no Capitalismo. Ele foi escrito por mim, Joana de Freitas, e pelo Bruno Chapadeiro, que é um amigo, colega psicólogo. Ele, inclusive, que intermediou esse convite, né? Recebeu o convite da Isabela e me chamou por conta da nossa afinidade teórica e, enfim, de discussões anteriores que nós já tivemos a respeito da área, né? E eu acho que é interessante dizer, né? Primeiro, situar o capítulo no sentido de que é um capítulo que foi escrito por 2 psicólogos que, embora tenham formações um pouco distintas, falam de um lugar muito parecido, que é o lugar da psicologia do trabalho, e com a ênfase na perspectiva da saúde do trabalhador, né? Então, eu acho que esse enquadre, ele nos ajuda a entender um pouco quais são as discussões que vão ser estabelecidas ali no texto. E a nossa análise é uma análise que é feita a partir da construção do conceito de trabalho decente pela OIT. Então, nós vamos fazer uma discussão que é histórica, né? Nós historicizamos tanto a própria organização, né? Esse órgão internacional, e inserido nisso nós historicizamos a discussão sobre trabalho decente. Então, a nossa perspectiva ali foi tentar compreender qual foi o contexto social e histórico no qual o conceito de trabalho decente surge. Então, é uma discussão teórica que tenta, por um lado, se aprofundar na caracterização do conceito de trabalho decente e, como eu disse, fazendo essa contextualização histórica para que a gente possa fazer o entrecruzamento entre o momento no qual esse conceito surge, quais são as perspectivas que podem ser desdobradas, o que está acontecendo no mundo do trabalho no momento em que o conceito de trabalho decente se constitui, né? E aí, uma análise que nos é um aspecto que nos é muito caro da análise é esse entrecruzamento de uma defesa do trabalho decente, né, da perspectiva de defesa do trabalho decente, entrecruzada com o fato de que nós nos encontramos num contexto no qual o trabalho é um trabalho realizado, um trabalho alienado. Então, essa é a problematização que a gente vai fazer ao longo do capítulo, e isso nos permite, sob diversos pontos de vista, né, sobre diversos aspectos, a possibilidade de tensionamento. Então, foi dito, acho que pela própria Isabela, pelo Nuno, foi falado um pouco sobre a diversidade de perspectivas
que são apresentadas ao longo do livro, né? E eu acho que, em alguma medida, esse capítulo, né, escrito por mim e pelo Bruno, ele traz esse tensionamento, ele mostra um pouco uma análise dialética, né, do avanço que é a perspectiva de discussão sobre o trabalho decente, mas, ao mesmo tempo, quais são as barreiras nas quais a gente esbarra quando vai se falar sobre o trabalho decente inserido num determinado contexto, inserido num determinado modo de produção, que é o nosso modo de produção atual. Né? Então, e aí com isso, para além dessa análise histórica, pelo fato de que as nossas análises são análises feitas pensando a perspectiva da saúde do trabalhador, nós problematizamos, inclusive, essa relação, né, entre as possibilidades e os limites do trabalho decente, o que é aquilo que está colocado e quais são os rebatimentos que isso acaba por ter no que se refere à saúde do trabalhador, né? Então, é possível um trabalho decente inserido no modo de produção capitalista? Eu acho que, em alguma medida, a gente poderia sintetizar o fio condutor desse capítulo a partir desse questionamento, né? Existe essa possibilidade, né? E, enfim, para não me estender aqui com relação ao tempo, estou vendo que faltam alguns poucos segundos. Eu acho que tem uma frase, estamos aqui, né, em pleno dia do trabalhador, da trabalhadora, existe uma frase que eu acho que fala um pouco de qual é a perspectiva que é defendida por nós, autores do capítulo, né? E eu encerro com essa frase, que até onde eu sei a fonte são dizeres da luta dos trabalhadores do movimento italiano, né? E aí a frase é: trabalhar menos, trabalhar todos e todas, produzir o necessário, redistribuir tudo. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão, Fernanda, desculpa, Joana, né? E a gente já, depois de todas as falas, Fernanda, se você puder me traduzir, já coloco essa questão que eu gostaria que os autores, né, os demais autores, respondessem enquanto finalizar, né, as falas. É possível trabalho decente, né, no capitalismo? Trabalho alienado, né? Decente? É possível trabalho alienado, decente no capitalismo? Para a gente depois discutir, tá? Isabella is, of course, congratulating the author and also posing a question to everyone here that we may discuss this topic a little bit later, if it is actually possible to have decent work within the frame of capitalism. Agora passamos então para a fala da Jéssica, né, que escreveu o capítulo junto com Florence e Jacques, e ela vai estar representando, né, o capítulo mesmo com a presença aqui dos demais autores. Okay. So now we will be listening to Jessica speaking. She wrote the chapter alongside Jacques and also alongside Florence and Jacques, and she will be the solely speaker here tonight, but the other authors are also here as well, and now she may have the word. Thank you, everyone, and before I start, quiero agradecer a comisión organizadora por esta oportunidad. Thank you very much. From here, I'll speak English, but I really appreciate the opportunity and having the time to share a critical concern that we all have, not only in Canada, but as I see all over the world. Agradeço, né, falarei em inglês, agradeço a oportunidade, vou expor aqui, vou dividir com vocês, né, uma abordagem, uma aproximação crítica com relação ao tema que é feita no Canadá. Thank you. We based the chapter of our article on the premise that money cannot buy happiness. This being said, we really tried to demonstrate how can remuneration practices in organizations all over the world be designed to help workers live a life they feel fulfilling, meaningful, and decent. In other words, how can we... Go ahead. Sorry. It's otherwise it gets too long, it's difficult. Yeah. Partimos do pressuposto, né, para essa exposição, da ideia de que dinheiro não pode comprar felicidade. Então, como é possível, por dentro das organizações, estabelecer práticas e atitudes que tornem
possível uma vida dotada de sentido, uma vida com sentido para os trabalhadores. In order to interpret decent work, we use the self-determination theory framework and the social primary goods framework from John Rawls. Para tratar do trabalho decente, foi utilizado, né, a estrutura teórica estabelecida por John Rawls. Why using the self-determination theory? Well, it's a meta theory based on human motivation that allows us to understand how, through the satisfaction of three basic psychological needs, need for competency, autonomy, and relatedness, we can lead as a society to optimal functional well-being and optimal human functioning in various domains. Jessica, I will divide your last part into, okay? So I'll say the first half, and then you help me with the second half. Por que então partir dessa formulação teórica de John Rawls? Ela parte do pressuposto, né, da motivação humana, e ela se estabelece a partir de três pilares fundamentais. Which are the three pillars of the human motivational theory, meta theory, please? Yeah, competency, autonomy, and relatedness. Competência, autonomia traduzindo livremente, relações ou relacionalidade. Eu acho que essa é a melhor tradução, Caio. A melhor tradução é relacionalidade, sim. Porque não é bem relacionamento, é uma forma diferente. E talvez só especificar um pouco mais, mas não podemos demorar, que estamos a falar da teoria da autodeterminação. Acho que faltou dizer o nome em português. Faltou dizer o nome de teoria da autodeterminação. Em português. And what has been demonstrated across various domains, work, education, parenting, and sports, is that when those three needs are satisfied, it leads to optimal human functioning and optimal outcomes on well-being for individuals and society. Bom, em linhas gerais, a ideia é que desses três aspectos podem ser satisfeitos ou são encontrados em muitos outros aspectos da vida, como esporte, cultura e outros aspectos da vida, e que também nesses espaços eles podem encontrar níveis ótimos, optimal level levels, né, níveis ótimos de efetividade. So considering those theories as our backstories, we try to identify what should be considered when thinking of meaningful compensation. Do ponto de vista, né, dessas teorias como pano de fundo para análise, foi então estabelecido, né, o pano de fundo para a elaboração do texto. The last part, please, again, Jessica. Yeah, what should be considered when thinking about meaningful compensation by organizations. Então, com o pano de fundo dessas teorias, se pensar na compensação significativa ou com sentido no trabalho nas companhias, nas empresas. Wonderful. We based our argument on the context that economic inequality is a defining issue of our contemporary societies, and that wages and employment practices are huge factors in explaining those economic inequalities. O argumento central do capítulo é, né, que a equalidade ou equanimidade econômica, do ponto de vista dos salários e da remuneração, ocupa um lugar importantíssimo nas companhias, nas empresas na atualidade. Therefore, we divided the chapter into three main considerations organizations should have when designing their remuneration programs and implementing the practices. Dividimos então o capítulo em três aspectos que as empresas devem ter pensando nesses aspectos. The first one of the major part of the chapter we've explored is the amount of money. And what we figured is that after a specific satiation point, the amount of money doesn't really matter anymore. Other factors need to be taken in consideration. O primeiro aspecto, que inclusive tomou a maior parte do capítulo, é a quantidade de dinheiro. E o que foi concluído foi que a partir de um determinado quantum, ou uma determinada quantidade desse dinheiro, ele não é mais suficiente. Precisam ser outros fatores que interferem no processo. The fact that satiation point is way lower than you could imagine
And what we've encountered is that it's more about the design and the functional meaning of money rather than the amount itself. What you see on the paycheck is not the most important part. There are other factors that need to be taken into consideration. E esse ponto de saturação da quantidade de dinheiro recebida no salário é muito mais baixo do que a gente normalmente imaginaria. Então não é muito mais o sentido do salário do que a quantidade ou o valor do salário em si, e muitos outros fatores interferem nesse processo. One of those major factors is the functional meaning, which means the subjective meaning given by employees to the cash rewards they receive. Desses fatores é o sentido subjetivo, né? Say again, the subjective? Yeah, the subjective cash rewards they receive. O sentido subjetivo dessa quantidade de dinheiro recebida pela função desempenhada. So what we've argued is that the different perceptions of cash reward by employees lead to different psychological outcomes and ultimately different functioning in the workplace. Nós percebemos então que as diferentes percepções desse salário estão relacionadas com diferentes funções desempenhadas, inclusive com sentidos subjetivos dessas diferentes funções. And the last part? They lead to different psychological responses. E eles se desdobram em diferentes respostas psicológicas. Thank you. No worries. When the cash reward is perceived as being informative, encouraging employees' efforts and participation, the outcomes on well-being are way higher than when it's perceived as being controlling, pressuring employees through specific performance achievements and so on. Quando os níveis de pagamento são muito mais informativos e participativos e induzem ou incentivam processos participativos, eles são muito mais significativos do que somente o nível de pagamento a partir de tarefas que são pré-determinadas e pré-estabelecidas. Thank you. And one of the other key aspects we focus on is equity. Equity regarding the programs, equity through the way the rewards are distributed and understood by the employees. O outro fator central é a equanimidade ou a equalidade, né? Igualdade. Equidade, obrigado. A equidade no processo, tanto do ponto de vista dos programas, quanto da distribuição dos recursos relacionados às várias partes dos processos. In other words, the distributive, procedural, informational, and interactional justice that surrounds the process of giving and designing the rewards program is what really matters. What are the four? Distributive? What are the four aspects? Procedural, okay. informational, and interactional. And international, ok. Então, os 4 elementos centrais são os elementos distributivos, procedimentais, informativos and the fourth interactional. One? E interacionais, interativo, de interação em relação ao processo todo. So, if I can conclude on that, what we've tried to demonstrate is that there is such a thing as enough money. What really matters are the surrounding aspects. It's more about the how than the what. Tá. O que nós pudemos então concluir é que existe sim dinheiro suficiente. É muito mais sobre o como do que sobre o quanto. It's more about how the rewards programs are designed, produced, and shared with the employees than the amount of money itself after a specific saturation point. A partir de um determinado ponto de saturação, é muito mais sobre o como essas recompensas ou esses retornos são organizados e distribuídos do que efetivamente o quanto ou o tamanho dessa recompensa. Thank you. Obrigado. Gratidão. Obrigada, Jéssica. Agora vamos para o Vicente. Now we're moving on to Vicent. Okay, well, thank you for this opportunity to contribute to this very interesting book and also this event of promotion. Obrigada pela oportunidade de participar desse evento
né, e também da promoção desse livro. Well, I would like to stress some aspects of the chapter that I wrote together with other colleagues of the International Association of Applied Psychology, Division 1. Ok? Eu gostaria de, né, fazer um highlight aqui sobre o capítulo que eu escrevi com os meus colegas. Would you mind repeating the place that you all are connected from? The International Association of Applied Psychology. Ok. Da Associação Internacional de Psicologia. Psicologia aplicada. Psicologia, sorry, Aplicada. yes, applied psychology. Psicologia aplicada. Okay, thank you. Well, then this chapter, I think that, we try to follow a macro perspective. And instead of using micro theories or micro approaches from psychology, we used a more general perspective. Ok. Durante esse capítulo, nós tentamos fazer o uso, né, de teorias mais macro, ao invés de teorias pequenas, microteorias, e utilizar de uma forma mais generalizada. Then we consider that decent work is a universal value. As Nuno said before, this is universal, but depending on the culture, could be interpreted and implemented in different ways. Nós acreditamos que baseado não só que é uma questão universal, mas dependendo, assim como disse o professor Nuno, de que pode ser baseado na cultura e ter essa determinada diferença. In the first part of the chapter, we analyzed empirically the differences between some European countries. Ok. Na primeira parte do capítulo, nós analisamos de uma forma empírica the what about the European countries? As Differences? As diferenças em alguns países europeus. Okay. To do so, we used the European Work Conditions Survey. Ok. Para fazer isso, nós utilizamos uma pesquisa europeia. Then we had standardized measures of indicators of decent work related with health. Então, nós utilizamos algumas medidas padrões relacionadas à saúde. And we differentiated between 3 big types of countries in Europe. Ok. E diferenciamos isso entre 3 grandes países na Europa. According to the Atlas of Values of the European Commission. Okay. Né? De acordo com isso e alguns valores da Comissão Europeia. Then we have in the north of Europe, for Então, example, nós temos no norte da Europa, for example, in Germany or Norway, we have a group of countries with more economic development and prosperity. Então, como alguns países no norte da Europa, como a Alemanha e também a Noruega, nós temos alguns países com algum desenvolvimento e development and Human and prosperity. Prosperidade. Okay. Desenvolvimento humano e também prosperidade. Then our results indicated that, in these countries, the population is richer, has more development, human development, according to the United Nations. Okay. Então, nós estabelecemos que nesses locais a população ela era mais desenvolvida e mais rica de acordo com as normas, as métricas que nós estávamos analisando. And the workers in these countries enjoyed more decent work in general. Okay. E os trabalhadores, né, nesses locais, eles apreciavam mais essas recompensas que eles recebiam. This is part of a cultural change. Isso é parte de uma mudança cultural. Where prosperity leads to
better, more emphasis on quality of life, well-being, etc. Onde a prosperidade ela leva a, né, uma teoria de que a prosperidade ela gera aí um melhor bem-estar e qualidade de vida. This is not deterministic because we have a disaster, for example, a climate disaster or a bigger economic crisis. This could be stopped and even reversed, this cultural change. Isso não é algo totalmente determinado, porque podem acontecer desastres, como, por exemplo, desastres climáticos, que podem reverter ou mudar esse quadro. In addition, these countries enjoy better, decent work conditions, but there are two indicators where this evolution, positive evolution, doesn't exist. Existem nesses países a ideia de que as condições de trabalho, as pessoas elas conseguem aproveitar mais, né, o trabalho que elas têm, mas existem dois fatores que... One factor is the time pressure at work is higher in these richer countries. Okay. Existem dois fatores que podem ser, no caso, contra isso. Um deles, o primeiro fator deles é a alta pressão que acontece dentro dos empregos. And the second one is balance between work and other areas of the life. In this aspect, these countries didn't achieve a better situation than the others. O segundo fator é a questão do equilíbrio entre, né, o trabalho e outros aspectos da vida, e nesses dois fatores, esses países eles não conseguiram atingir os valores necessários. Then we have evidence that cultural differences and differences in prosperity also create differences in decent work, but not in every indicator this change is positive. Então, nós conseguimos entender que as diferenças culturais e as diferenças também dentro do trabalho, elas influenciam diretamente as questões relacionadas ao trabalho decente, mas não em todos os fatores. And having this data at the national level, considering psychological measure, is also important for not only for knowledge, but also for policymakers. E não só ter esse tipo de dado quantificado num cenário universal e relacionado às áreas psicológicas também, mas é interessante não só de um ponto de vista de gerar conhecimento, mas também no ponto de vista de criar políticas específicas relacionadas a esse assunto. Muito obrigado. Thank you. Muito obrigada. Thank you, Vicente. Bem, agora a gente pode ir para as questões, né? Vamos começar com as questões, vamos ver lá no YouTube, eu aqui. É,